Olá, pessoal. Bom dia. Sejamos bem-vindos a mais um episódio dos episódios diários, em que estamos estudando de uma maneira sequenciada e pausada o livro Pão Nosso, que é uma psicografia do espírito Emmanuel, em parceria com o médium Chico Xavier. Chegamos ao capítulo 93, intitulado O Evangelho e a Mulher. É um tema muito sensível que traz aí a força psíquica desse renascimento a partir da ótica do Cristo. Durante muito tempo nós tivemos estruturas de poder em que se colocavam a mulher em um aspecto secundário, e a reflexão de Emmanuel para esse capítulo de hoje é a respeito da ressignificação de todo um componente da lei de sociedade, do nosso processo de socialização, por intermédio do Evangelho do Cristo. E para um primeiro momento, ele traz uma reflexão lá de uma carta de Paulo aos Efésios. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Quando Emmanuel vem comentar essa passagem, ele traz, num primeiro momento, uma perspectiva de que o apóstolo dos gentios, Paulo, era visto, ou a depender da interpretação que a gente possa dar às suas cartas, Paulo era visto como uma pessoa que via a mulher em um aspecto um pouco secundário, em um aspecto um pouco duro, um aspecto um pouco mais que nos causa ponderação. Mas não é bem assim. E essa é a reflexão de Emmanuel, porque um ponto é o que eu falo, a palavra propriamente dita. Outro ponto, que é a reflexão que ele traz, que eu já vou começar a ler aqui o primeiro parágrafo, é a força psíquica da palavra. Quer ver um exemplo? Tô com raiva. Uma expressão. Tô com raiva. A força psíquica da expressão. Então vamos aqui ao comentário de Emmanuel. Muita vez, o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Então, às vezes, é um pouco temeroso nós estudarmos o Evangelho em uma leitura literal, porque o Evangelho é para ser estudado de uma maneira sistemática, de uma maneira fragmentada e principalmente de uma maneira pausada. Então, a gente tem, nessa perspectiva de espírito imortal, revisitar a mesma passagem inúmeras vezes. E como o Evangelho, ele se propõe, na verdade ele é, uma leitura imortal, uma leitura clássica, é natural que toda vez que nós vamos visitar determinado texto, mesmo sendo a mesma estrutura do texto, a leitura psíquica que nós fazemos é diferente. E aqui, Emmanuel vem trazer a ruptura em relação a essa questão do Evangelho e a mulher a partir do pensamento de Jesus Cristo. Nos ambientes mais rigoristas em matérias de fé religiosa, quais o do judaísmo antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época, neste particular. Atenção para agora esse finalzinho. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele, vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanhavam o Senhor até o instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de alvitada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada aos seus destinos,
e como criatura de Deus, igual a ele. Então o ponto é esse, da transversalização do aspecto feminino. Mãe, irmã, esposa ou filho. Para além disso, dentro de uma perspectiva espírita, nós sabemos que não existe essa leitura binária entre psique feminina e psique masculina. Nós somos espíritos, que pela alimentação do corpo, a gente tem aí uma leitura de vida diferenciada nessa perspectiva de homem e mulher. Independente da leitura que façamos da vida, saibamos e tenhamos a certeza que nós somos espíritos imortais. E conforme registra o Livro dos Espíritos, a partir da questão 200, os espíritos não têm sexo. E você, o que é que vê em relação à interpretação entre o Evangelho e a mulher? De onde você fala. Um abraço e até a próxima.